O valor dos mártires. As perseguições iniciaram sob o governo de Nero e continuaram com maior ou menor fúria durante os séculos. Os cristãos eram falsamente acusados de crimes hediondos, eram tidos como a causa de calamidades como fomes, pestes e terremotos. Então os cristãos tornaram-se objeto de ódio e suspeita popular. De seu sofrimento, muitas vezes se fazia a diversão nas festas públicas. Vastas multidões se reuniam para ver o espetáculo da agonia dos cristãos e riam e aplaudiam. Mas os cristãos não ficavam proferindo queixas. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. Mas os esforços que Satanás fez para destruir com violência a Igreja de Cristo foram nulos. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E muitas vezes, onde menos esperava, os súditos de Satanás deixavam o serviço e se alistavam sob a bandeira de Cristo. Então, Satanás fez o seguinte: parou de perseguir. E em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã. Faziam algumas concessões. Então disseram para os cristãos: vocês também têm que fazer outras concessões. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com essa sedução de Satanás. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em baixar a norma. Formou-se então uma união entre cristianismo e paganismo. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos, cerimônias idolátricas foram incorporadas em sua fé e culto. A igreja cristã então se tornou corrupta e a igreja perdeu a pureza e poder. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na igreja. No entanto, o próprio Jesus ligou a si homens que eram falhos de caráter. Há uma diferença entre falha de caráter e os que voluntariamente procuram o pecado. A esses falhos de caráter, Jesus concedeu os benefícios de seus ensinos e exemplos, com o objetivo de corrigir seus erros. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firme, vendo os próprios sacerdotes introduzindo abominações e enganos na igreja. A Escritura Sagrada, a Bíblia, não era mais aceita como norma de fé. A doutrina de liberdade religiosa era chamada heresia, e os que queriam manter a liberdade religiosa eram chamados de proscritos, de hereges. O cristianismo é um sistema religioso que, se recebido, traria paz, harmonia e felicidade por toda a terra. Mas os ímpios, eles odeiam a pureza, que revela e condena os pecados deles. É nesse sentido que o Evangelho é uma espada, visto que as elevadas verdades que a Bíblia traz ocasionam ódio e contenda. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com Ele, para que quando a iniquidade dos ímpios se encher, todos possam ver que a completa destruição dos ímpios é uma justiça e também misericórdia de Deus. Por que então que a perseguição hoje parece adormentada? Por que a perseguição não está acontecendo? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo. Então, não suscita oposição. É unicamente por causa desse espírito de transigência com o pecado que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se houver um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva, o espírito de opressão reviverá, e as fogueiras da perseguição vão se reacender.